Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos de volta então com a nossa dose semanal de análise on-chain. Dose semanal que estava virando quinzenal e agora virou mensal. Peço desculpas, realmente a correria das últimas semanas foi muito grande aí, palestras, eventos e tudo mais, mas estamos de volta aí, né, para ver os principais movimentos do mercado on-chain e off-chain. Já peço de antemão, para você que não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho e tudo mais, parada que você já sabe o que fazer, tá? Talvez hoje seja um vídeo um pouco mais curto, porque mesmo num tempo parado aí, né, a gente não teve tantas alterações interessantes assim dentro do mercado, né, tirando essa pequena alta que a gente teve aí recentemente, mas sem muitas delongas, vamos lá e trocar ideia aí, vamos ver o que está acontecendo, tá? Começando sempre pelos ETFs spot de Bitcoin, né? A gente teve aqui um mensal, né? Quando a gente fala ali de março, foi ali um mês ali onde a gente teve o primeiro, né? Depois de 4 meses seguidos de saída, aí, o primeiro mês positivo dos ETFs Spot Bitcoin, com cerca de 1,3 bilhões de dólares aí, né? Em entradas, tá? Isso foi muito bacana, né? Porque quebrou realmente essa margem aqui de saídas que a gente estava tendo, tá? E abril ele começa meio com um sentimento um pouco misto, né? A gente iniciou abril ali com saídas, depois a gente teve ali, né, uma entrada bem interessante no dia 6 ali, quase meio milhão de dólares aí, tá? Isso é muito bacana. Depois mais 2 dias de saídas e aí ontem, dia 9 aí, a gente teve em torno de 358 milhões de dólares em entradas, tá? Então, por enquanto, tá? No acumulado aqui, a gente continua abril aí no positivo, levemente no positivo, né? 381 milhões de dólares, mas a gente ainda está no dia 10, tem muita coisa para acontecer ainda, tá? Então, o mercado se mostra aí, né, um pouco ainda com cautela, tá? Quando a gente pega os outros demais ETFs aqui, eles seguem o mesmo padrão aí do Bitcoin, né? O ETF de Ether aqui também, né, com abril aí fechando até o momento com 43 milhões de dólares em entradas, tá? E o ETF de Solana, né, algo interessante acontecendo, né? Depois aí de praticamente aí 6 meses consecutivos de entradas, né, no positivo, abril se mostra um mês negativo para ele até o momento, tá? Porém, como eu disse, estamos apenas no dia 10, muita coisa tem para rolar aí, muita coisa tem para acontecer, tá? Então, o panorama dos ETFs bem interessante, né? Um outro ponto interessante também que eu queria falar para vocês, eu não separei isso, mas eu acho que é bom citar, né? Eu até postei isso recentemente, tá? Os ETFs Spot bateram mais um recorde aí, mais um all-time high, né? Hoje já detém em torno de 8% de todo o supply circulante de Bitcoin disponível no mercado, tá? O que dá aí em torno de 1,6 milhões de unidades, né? Então, realmente, os ETFs estão com muita fome aí, seguem acumulando, né? O top 1 aí continua sendo a BlackRock, pelo que tudo indica, vai continuar sendo, né, com cerca de 888 milhões de unidades aí, né? Fidelity em segundo lugar com 204 milhões e Grayscale em terceiro lugar com 190 milhões, tá? Então bem bacana aí, a gente vê que os ETFs seguem aí acumulando, tá? Quando a gente vem aqui para o heatmap, né, a gente vê um panorama bem interessante, tanto no time frame de um mês e tanto no time frame de 3 meses, tá? Por quê? O que a gente está vendo aqui, né? Aqui no time frame mensal, a gente percebe que a gente tem zonas bem interessantes se acumulando, tá? E aqui o ponto principal começa a ser aqui as zonas aqui de posições em short, né? Eles estão correndo um risco bem interessante, né? De ver que o Bitcoin aí pegando aí, flertando com 72 mil dólares, né? E a gente começa a ver posições bem fortes aqui se formando em 73,6, né? 73,8, posições acima de 1 bi. Tá? E a gente está bem próximo, né, se o mercado continuar engatando, de liquidar esses players, tá? E a gente vê aqui que a gente tem essas ordens escalonadas, né? Então a gente pode ter sim um movimento de estilingue quando a gente fala disso, né? Já ao contrário, posições em long, as mais relevantes ali começam a aparecer na casa dos 69 mil dólares, que também a gente não está tão longe disso, tá? Porém a gente tem um vácuo de liquidez bem grande aqui e depois só volta a aparecer ali na casa dos 65 mil dólares, tá? No time frame mensal ainda a gente tem um empate basicamente ali entre posições em long e posições em short, tá? Cerca de 54 bi em long e 52 bi em short. Diferença pífia, tá? Bem pequena aí. Então a gente vê que o mercado em si está com um sentimento de indecisão, né? Quando a gente traz para o time frame de 3 meses, a gente vê uma diferença um pouco maior, tá? A gente percebe que posições em riscos de long, né, começam a desaparecer e aparecer ainda na casa dos 64 mil dólares, e posições em risco em short, a gente começa a ver posições interessantes ali na casa dos 75 mil dólares, tá? Posições acima de 1 bi. E aqui a gente começa a ver uma discrepância, tá? 83 bilhões de dólares em posições em long, no acumulado de 3 meses, contra 60 bilhões de dólares em posições em short. Então, quando a gente vê ali no acumulado de 3 meses, a gente percebe que o mercado está majoritariamente, levemente majoritariamente, né? Não sei nem se existe esse termo, com uma expectativa um pouco mais de alta.
de alta, tá? Então, são pontos que a gente precisa levar em consideração aí e entender, tá? Aqui aconteceu um movimento bem bacana, também um movimento bom quando a gente traz para o mercado, né? Eu sempre gosto de trabalhar com esse indicador aqui que ele mostra as principais zonas ali, tanto on-chain quanto off-chain, né? E recentemente com essa subida do Bitcoin aí acima dos 70 mil dólares, a gente conseguiu romper o primeiro desvio padrão dos short term holders, tá? Que estava na casa dos 70 mil dólares, tá? Hoje aí o Bitcoin batendo em torno de 72 mil dólares, 72,3, a gente já vai se distanciando bem disso. Isso é legal, porque é a primeira resistência que a gente estava tendo, né? A gente viu que a gente conseguiu romper isso no dia 17 de março, depois caímos abaixo de novo e agora rompemos de novo. Agora é esperar para ver se é um falso rompimento ou se realmente o mercado vai engatar, tá? Na minha concepção aqui, o ponto principal está aqui no True tá? Um dos pontos principais, né? Seria o próximo aí a gente buscar, que seria na casa dos 78 mil dólares. Ainda temos um caminho interessante para percorrer, né? Lembrando que quando eu mostrei no liquidante, no heatmap ali, a gente tem algumas zonas antes ali para liquidar, né? Que poderiam trazer esse estilingue para a gente alcançar essa média. Mas 78 aí seria o nosso próximo nível. E depois, logo em cima, a gente tem o preço médio do short term holder, que está na casa dos 80 mil dólares, tá? Que também seria um ponto, né? Seria o próximo depois do True Remain para a gente alcançar, tá? Quando a gente traz aqui para esse indicador que ele mostra aqui, né, as outras médias móveis de suporte, a gente tem a principal aqui que seria, né, a média móvel de 200 semanas, que está na casa dos 59 mil dólares e segue crescendo, tá? Quando a gente pega aqui desde janeiro aí, praticamente, né, ela saiu ali da casa dos 56 mil dólares, né? Na verdade aqui dos 56 mil dólares e hoje está na casa dos 59 mil dólares, quase em 60, tá? Então tem crescido, tá? E o realized price do mercado como um todo tem caído, né? Caído assim levemente, né, mas tem caído, né? Hoje se encontra aqui na casa dos 54 mil dólares, tá? São as duas zonas principais de suporte que a gente tem de preço aqui e pelo ponto bom, estamos bem longe delas, tá? De alcançar elas, tá? Então isso é bem interessante, né? Aqui quando a gente pega aqui o Bitcoin Market Drawdowns, né? Mais uma vez aqui trazendo, né, que ali em meados de fevereiro, talvez a gente realmente tenha tudo continua indicando para que foi um fundo ali, tá? Até porque a gente agora está bem distante, né? A gente está com cerca de 40 e menos 41% e o fundo ali foi em 48%. Então esse gráfico está diminuindo, tá? Está se distanciando disso. Quanto mais se distancia, mais confirmação de fundo que a gente vai tendo ali em meados de fevereiro, tá? O mesmo ocorre aqui quando a gente pega o Percent Supply in Profit, né? O percentual supply in profit já é um gráfico que eu já trouxe para vocês várias vezes aqui, né? Que tá, só recapitulando, quando a gente pega os fundos desse gráfico, né, a gente percebe que o fundo ali do ciclo de 2015 foi em 36%, depois a gente teve 38%, depois 42%, depois 44%, e no dia 5, né, o tão falado dia 5, a gente teve ali 50% que foi o fundo desse ciclo, tá? E no atual momento a gente já está em 62%, ou seja, mais uma vez se distanciando bastante dessas médias de fevereiro que a gente teve, tá? O que pode trazer mais uma vez, né, uma confirmação de fundo, né? Então, temos que ir analisando aí ponto a ponto, né? Quando a gente traz aqui para o nosso Investor Tool, né, o indicador aí do Bear Market, né, que eu sempre comento, né, todas as vezes que o preço caiu abaixo da média móvel de 2 anos simples aqui, que é a linha vermelha, foram períodos de Bear Market, a gente continua se encontrando abaixo dela, tá? E para que, né, através desse indicador fosse decretado, entre aspas, o fim do bear market, o preço teria que subir acima dos 86 mil dólares, tá? Ainda temos um longo caminho para isso acontecer, mas preço acima dos 86 mil dólares, segundo esse indicador, que sempre foi um bom indicador, nunca falhou quando a gente fala de períodos de bear market, a gente estaria saindo do período de bear market, tá? Então seria o alvo aí para a gente sumir desse bear market. Quando a gente pega aqui o percentual de long term holders do supply em loss, né, a gente percebe também um ponto interessante que a gente tem aí, né, se distanciando. Só recapitulando o indicador, né? Eu sempre costumo comentar que a gente pega desde o ciclo de 2015, né? Que ele também vem fazendo fundos, né, descendentes, né? A quantidade de long-term holders com prejuízo, né, do supply na mão desses caras no prejuízo foi 53 quase 54%, praticamente 54% em 2015. Em 2019, 46%. No Corona Crash ali foi 42%, né? Dezembro de 2022, basicamente saímos do crash da FTX ali 44%, e no atual momento a gente teve ali no dia 31 de março, né, a gente subindo, no dia 29 de março a gente subindo para 31%, que foi o all-time high desse ciclo, tá? E no atual momento o indicador ele tem caído, né, e está no atual momento em 29%, abaixo também do dia 5 de fevereiro, que foi 29,7%, e abaixo do dia 24 de fevereiro, que também foi um dos fundos ali, que foi em torno de 30%, tá? Então a gente vai se distanciando aí, né, e mostrando que provavelmente
que talvez o pior já tenha passado, né? Provavelmente não, mas talvez o pior já tenha passado. Falando nos nossos queridos long term holders, eles continuam acumulando, tá? Mas ainda sem uma acumulação mais forte, né? Igual a gente viu das últimas vezes que esses players acumularam, mas até o atual momento, quando a gente pega o net position aqui, estamos falando de 328 milhões aí, 328 mil unidades de Bitcoin acumuladas desde o dia 15 de janeiro, tá? Quantidade relevante até o momento, né? Aqui a gente consegue ver com um pouco mais de precisão, a gente está falando de em torno de 29 bilhões de dólares, tá? E acumulando sempre no período de lateralização, né? Que é o ponto aí principal que eles costumam fazer, tá? Então, seguem acumulando, não tem mudado a ótica, por mais que essa acumulação não tenha se intensificado ainda, tá? Quando a gente pega aqui o URPD, a gente vê boas zonas que foram fortalecidas aqui entre 66 mil dólares, né, até os atuais 70 mil dólares ali, né, 71 mil dólares, que a gente vê bastante moedas de short term holders sendo acumuladas, tá? Então, a galera aproveitou realmente, né, essa queda do Bitcoin, quando o Bitcoin caiu acima dos 70 mil dólares, ficou naquela água de salsicha ali entre 65 e 67, para acumular, né? E a gente vê bastante concentração aqui de Bitcoins, né, nessas zonas aqui. Aqui a gente teria um vácuo de liquidez entre 72 mil dólares até mais ou menos 83 mil dólares, tá? Não tem muita liquidez aqui, não tem muita resistência aqui, né? Mas a gente pode ver esses candles subindo conforme o preço for subindo, né? E players acumulando, tá? Quando a gente pega aqui também, né, esse gráfico que eu gosto de trazer bastante, que ele mostra os endereços de holders permanentes, né? Ou seja, endereços de players que dificilmente liquidam ou movimentam suas moedas. Olha que interessante, né? Desde o período que a gente viu aí o Bitcoin caindo, né, esses endereços eles vêm batendo all time high. A gente teve uma queda aqui, né, em meados ali de março de 2015 e recentemente, ó, mais um all time high no dia 8 ali, recentemente mais um all time high, tá? Esses endereços aí. Então, eles seguem acumulando, tá? Quando a gente fala do sentimento do mercado aqui, pegando o famoso Fear in the Grid, a gente vê que nada mudou, né? Continuamos aí no sentimento bem ruim, né? O mercado continua em extremo medo, né? Então, assim, não tem muito o que dizer disso, né? Falando do nosso querido Michael Saylor, ele voltou a acumular, lembrando que na semana passada ele tinha encerrado, né, o seu período de acumulação depois de 11 semanas seguidas comprando, e aí nessa semana ele voltou a comprar aí, né, e comprou em torno de 4.871 bitcoins aí, o que ocasionou em torno de 330 milhões de dólares, tá? O setor de Perpdex aí segue diminuindo a sua atenção, né, e quando a gente fala aqui das principais narrativas aqui, a gente vê que a gente teve, né, uma recuperação seguindo com essa alta do Bitcoin nos últimos 7 dias, tá? A gente vê que o setor de oráculos vai dominando, muito provável pela Redstone aí, que teve, se não me engano, uma performance muito interessante, tá? E quando a gente está para os 30 dias aqui, o setor principal aqui é o DeFi, tá? Seguido por Privacy e agentes de IA, tá? No setor, quando a gente vem para o quesito de mint share aqui de atenção, os setores que têm chamado mais atenção tirando o L1 tem sido stablecoin, derivativos, DeFi e cripto stocks, tá? Então, galera, um pouco mais curto hoje, né? Não tinha muita questão pra gente comentar aqui, mas, né, dados importantes sempre é bom aí pra gente ir se atualizando e vendo como que o mercado está on-chain e off-chain, tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir, compartilhar, se inscrever no canal aí e nos vemos, se tudo der certo, na semana que vem. Tamo junto, galera!